Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Daniele Canedo e esse é mais um episódio do Que Jeito Trabalho, Cultura, Trabalho e Empreendedorismo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde. Hoje eu estou aqui já começando, pedindo licença aos nossos antepassados, aos nossos mais velhos e mais velhas, para que a gente possa de fato ter aí a proteção necessária para mais um dia. E hoje é sábado de carnaval. Bem-vinda a todas e todos e todes, que alegria! Hoje um programa com um tema muito especial, muito importante, que vai ser um norte para tudo que nós vamos fazer a partir de agora. Trabalho, tem, não tem? Será que tem mesmo? E que tipo de trabalho é esse? O que a gente pode esperar do mercado de trabalho? Hoje nós vamos estar aqui com dois convidados muito especiais, que é Lorena Pacheco e Carlos Paiva. Estão aí chegando daqui a pouco. E nós também teremos quadro. Vale lembrar que o Que Jeito não é uma live, hein? É um programa semanal. Todo sábado, 9 da manhã, nós estaremos aqui. Eu, Daniele Canedo, com o Vitor Costa, com Kátia Costa, com Raquel Cury e Gleice Canedo, falando sobre trabalho, sobre cultura, sobre empreendedorismo, né? Sobre nossa vida a partir dessas três grandes, digamos assim, desses três pilares, né? Que vão aí nos ajudar nesse processo da gente se pensar. Bom dia a todas e todos que estão aqui. Olha só, vou começar já convidando, né, minha parceira que vai estar aqui comigo hoje, Raquel Cury, para a gente poder começar juntas. Então, a equipe do Que Jeito, nós somos essas pessoas que eu acabei de mencionar. Cada semana... Aê, bem-vinda, Raquel! Bom dia, gente. Bom dia, olha só, hoje é sábado de carnaval, então eu e você aqui, ó, no bloco das listradas. Nos encontrando como sempre. Nos encontrando, né, na Carlos Gomes, em Ondina, em algum ponto do carnaval aí hoje a gente estaria se encontrando, né, Kel? Sim, com certeza. Vocês, nos três episódios, quer dizer, nós tivemos um episódio de lançamento, balançando um pouquinho aqui, um episódio de lançamento e um outro episódio, que foi o primeiro episódio que nós apresentamos o tema cultura. Nesses dois episódios anteriores, vocês não viram essa carinha linda aí da Raquel. Então, Raquel, quer começar se apresentando pra gente? Sim, meu nome é Raquel, eu sou advogada recém-formada e eu fui convidada por Dani, por Vitor, principalmente pelos dois, também por Kátia, por Gleice, para fazer parte da produção do programa. Eu acredito que é importante a gente pensar que jeito a gente vai dar para os novos desafios que a gente, aliás, são velhos, mas agora intensificados os desafios que a gente tem passado. E é isso, moro aqui em Salvador também e sou prima de Dani. A gente é família, mas o mais importante é que Raquel tem uma história e uma militância, tem feito um trabalho, busca sempre, tem uma relação aí com justiça social que chama a nossa atenção. Então, por isso que ela está aqui, principalmente, para somar esse grupo, né, não, Kel? Obrigada. Coloquei aqui o nosso tema de hoje, que é trabalho. Tem, não tem? Mas para a gente começar, Raquel, nós vamos começar falando, né, do nosso quadro que se chama Antes que a gente se esqueça. Antes que a gente se esqueça, e eu já ia me esquecendo, olha só, hoje é sábado de carnaval. E o que isso nos lembra? De que a gente tem que lembrar? Primeiro, assim, né, como fuliãs, nós duas, como pipoqueiras ali de todos os carnavais, todos os dias, obviamente, dá uma tristezinha não ter carnaval esse ano, né? Mas não tem nem clima, o Brasil, né, agora já bateu mais de 230 mil mortes, um monte de variante aí, a Fiocruz descobriu uns 40 recentemente, então não tem nem como ter a festa. Mas a gente pensa também no impacto, né, no prejuízo econômico que a não realização da festa vai acarretar, e nas famílias que diretamente sofrem com isso, né? Tanto as famílias do setor de cultura, quanto toda uma cadeia de produção de serviço e de produto, né? De fornecimento de serviço e produto que está impactada com essa falta. Exatamente. A gente trabalhou... Né? Pode continuar. A gente trabalhou uma matéria do Correio essa semana, né? Que a gente resolveu comentar.
e ela mostra bem a dimensão desse impacto, né? Que a estimativa era que rodasse mais ou menos 1,8 bilhões de reais na cidade nesse período, com mais de 800 mil turistas. Afinal, a gente está falando da maior festa de rua do planeta, né? Pelo menos aqui em Salvador, no Brasil todo, o carnaval tem um impacto relevante, né? Em algumas cidades mais e outras menos. Mas aqui em Salvador, os números são gigantescos, assim, é tudo na casa lá dos milhões e, com certeza, principalmente do lado mais fraco da corda, literalmente da corda, que são os cordeiros e os ambulantes, é que o impacto está sendo o maior sentido, né? Ainda mais com os cortes que estão tendo dos auxílios, a dificuldade para conseguir, enfim. Então a gente queria começar esse programa de hoje chamando mais uma vez a atenção para isso. Nós aqui somos fuliães, como muitos de vocês que estão aqui conosco hoje, e hoje essa casa está cheia, estou super feliz com isso. Então muitos de nós somos, gostamos ou não de carnaval, isso não importa. O que a gente tem que pensar, de fato, é dessa economia do carnaval, né, do quanto o carnaval gera um movimento, uma circulação monetária na cidade, né, que pela matéria aí que a Raquel comentou, ela foi publicada pelo Correio da Bahia no dia 6 de fevereiro, uma reportagem feita por um repórter muito competente, sério e dedicado, que é meu amigo Alexandre Lírio, uma pessoa que busca os dados, que pesquisa com muito cuidado, então é por isso que eu estou trazendo a reportagem, né? Nem sempre eu farei isso, mas eu acho que a reportagem dele teve o cuidado de buscar diversas fontes para tentar mostrar para pessoas, né, o quanto os artigos acadêmicos, as pesquisas como as que nós fazemos lá no Observatório da Economia Criativa da Bahia, já vinham mencionando. Então, um dos pesquisadores do OBEC, que é o professor Paulo Miguel, né, que é vice-reitor da UFBA, que tem uma história aí pesquisando a economia do carnaval. Em um dos artigos que ele publicou com uma outra pesquisadora, que se chama Beth Loyola, que por coincidência foi minha orientadora de doutorado, Beth e Miguel, eles têm um estudo em que eles mapearam todas as funções, digamos assim, do trabalho informal no carnaval. E é exatamente o lado mais fraco da corda, aquele que segura a corda de fato. São os cordeiros, são os ambulantes, né? Eles mapearam diversas tipologias desse trabalho para mostrar o quanto diversas famílias aguardam esse tempo do carnaval, esses dias do carnaval, para poder trabalhar. E é importante que a gente diga que a situação deles nunca foi boa, que a gente precisa pensar em como é que a gente faz para melhorar. Mas num ano em que a gente não tem a festa, não é só falar de live, não é só falar dos artistas negros que não têm live, embora isso seja muito importante também. Embora a gente precise falar de distribuição dos recursos públicos para os artistas. Mas aqui a gente está sempre preocupado também com toda uma cadeia, com todo um grupo de trabalhadores que normalmente depende muito desse recurso para viver. Né, Raquel? É isso, né? E é exatamente o que você falou, não falar que antes era o ideal, porque não era, porque muitos desses trabalhos são precarizados, extremamente precarizados, né? Com a remuneração na matéria, inclusive fala que os cordeiros ganham R$ 54 em média para fazer aquele percurso inteiro de 4, de 5 quilômetros, lidando com gente bêbada, brigando, etc, né? Então, não é que a situação tenha sido boa, mas a gente tem que pensar nesses trabalhadores também, que agora estão impossibilitados de ter essa fonte de renda, né? Querendo ou não, é uma fonte de renda importante, tanto para os cordeiros, para os ambulantes. Nós vamos precisar pensar, né? Porque agora, com todas essas novas, diferentes tipos de vírus que está rodando aí, que já foram mapeados, há uma discussão, inclusive, se nós teremos carnaval em 2022. Então, algo que a gente ouviu Ricardo Cury, né? Sobre. Em algum outro momento. Bom, vamos então agora, para a gente ir finalizando esse bloco, falar das notícias, Raquel. Tem 3 notícias aí importantes, 2 que eu acho que vale a pena a gente destacar. Nesse quadro das notícias, a gente tenta trazer oportunidades para trabalhadores. Já vou tirar aqui o meu adereço de carnaval, né? Mas vamos pensar nas notícias. A primeira é o Festival Latinidades Pretas. Você deu uma olhada? Você viu isso? Não cheguei a ver. Pronto, então eu vou comentar aqui sem problemas. Então o Festival Latinidade Preta está procurando aí mulheres pretas empreendedoras da economia criativa que produziram, né, que realizaram coisas que durante essa pandemia louca estavam buscando formas de produzir, se capacitando e tentando colocar, né, sua produção online. Nós fizemos todo esse processo aí de aceleração da digitalização. Mas a monetização continuou sendo um desafio,
né? A maioria das mulheres não soube muito bem como monetizar, não só mulheres, né? Todos os produtores culturais, mulheres e homens. Mas esse festival foca na situação das mulheres, porque como nós sabemos, né, a interseccionalidade que a gente vai ficar falando sempre aqui, né? Essa situação é difícil para o produtor cultural, ela ainda é mais difícil quando a gente estiver falando de um produtor, uma produtora preto, vai ser ainda mais difícil se além de preto for pobre e se além de pobre, preto for mulher. Gênero, raça e classe, sempre nessa perspectiva, o nosso feminismo. Essa foi rolando. E aí, Raquel, esse festival vai fazer o seguinte, vai selecionar mulheres com produções, produtos, para receber R$500. Está aberto até, se eu não me engano, 19 de fevereiro. É um recurso pequeno, mas é um trocado que vai entrar, né? É simples participar. O edital é muito simples, é um formuláriozinho que todo mundo preenche em 5 minutos. Então, o Festival Latinidades Pretas, da Feira Preta, vamos divulgar, vamos buscar, inclusive para fazer chegar quem mais precisa, que talvez não seja quem está aqui online nessa rede social, né, Raquel? É fácil encontrar o lugar de enviar o projeto, de se inscrever? Sim, se botar aí no Google Latinidades Pretas, acha. Eu não trouxe o link, mas a gente pode pedir ajuda aí a Vitor Costa, a Kátia Costa, a Gleice Canedo, que estão aí nos assessorando nos comentários, para que eles possam colocar... Para deixar aqui nos comentários, né? Para colocar os links. A segunda notícia que eu queria destacar, Raquel, é outra área. É para as mulheres, mães que atuam na pós-graduação. Nós temos aí uma oportunidade através do projeto Parenting Science, é um projeto que discute a presença da mulher mãe na universidade e no Lattes, né, como é que isso repercute no Lattes. E nesse programa, que se chama Programa Amanhã, ele está selecionando mulheres que estão na pós-graduação sem bolsa, com dificuldade de finalizar o seu trabalho, para receber uma bolsa que varia entre R$400 e R$800, de abril a dezembro de 2021. Então, é uma oportunidade bacana também para quem está no aperto, precisando desse apoio, não teve bolsa. Então, também vamos fazer isso, tá? Vamos divulgar para as mães na universidade, estão fazendo mestrado, doutorado, que a gente conhece, que estão no corre, para que elas possam participar. Providencial lembrando que essa semana, né, no dia 11, foi o Dia das Mulheres e das Meninas na Ciência. Então, um projeto que tem tudo a ver com isso. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. É uma data para antes que a gente se esqueça, né? Essa semana, essa discussão sobre o desafio de ser mulher, de ser mãe e de estar na ciência. A gente precisa estimular as meninas para que elas possam pensar na vida acadêmica, para que elas possam pensar numa atuação nas ciências, não só nas ciências da saúde, das ciências aí da área mais, como fala, ciências duras, mas também nas ciências humanas. A gente tem todo um caminho aí também que, por exemplo, eu sigo. Porém, vale dizer que não é fácil, a gente precisa continuar discutindo também como é que a gente continua nesses espaços, né? Eu mesmo, ano passado, sofri uma situação muito difícil, porque tinha tido licença maternidade, e contabilizaram a minha produtividade ao longo da minha licença maternidade. E calcularam e dividiram igual para os machos que não tinham tido licença maternidade naquele ano. Ninguém levou em consideração que eu tinha tido licença maternidade. Então é isso que a gente continua sofrendo no dia a dia. Tá bom? Precisa rever esses espaços para permanecer, né? Não é só entrar, é permanecer e rever as diferenças que tem de espaço pensado para homens, né? Exatamente. Cada vez mais a gente precisa estar... Isso. O Vitor acabou de colocar aqui tanto o link do Latinidades Pretas quanto do Parenting Science. Raquel, nós vamos passar agora para o próximo bloco. E eu queria te pedir para você dizer aí para a gente por que o Que Jeito existe. Tá certo. Que jeito, cultura e trabalho e empreendedorismo? Que jeito é uma pergunta que nós nos fazemos quando estamos diante de poucas escolhas. E é sobre isso que nós queremos conversar aqui no programa. Porque para tudo a gente tem que dar um jeito. A gente já viu que a reforma da Previdência e a reforma trabalhista foram conversa para boi dormir e que tem mais dinheiro na mão de empresário e menos dinheiro na mão de quem precisa de trabalho e de dinheiro. O teatro, o museu e o cinema, para quem não é estrela, tudo virou problema. E depois de se perguntar de que jeito, a galera viu que empreenderam a saída. Isso é, trabalho autônomo para garantir sustento, jornadas longas porque ganhar dinheiro é dedicar tempo, nenhum direito porque a carteira assinada está virando a lembrança. Mas queremos pensar um jeito antirracista, feminista,
anticapitalista e sem LGBTfobia. Quer ajudar a gente a pensar o que fazer? Todo mês um tema, toda semana nós recebemos convidados, todos os sábados às 9 horas aqui no Instagram. Se parece não haver um jeito, vamos todos juntos pensar uma forma de mudar essa história. Hoje, o tema do Que Jeito, como o Dani já adiantou, é trabalho. Tem, não tem? E contamos com a oportunidade de bater um papo com Carlos Paiva e Lorena Brandão. Então é isso, né? Vamos falar sobre trabalho. Raquel, um beijo, a gente volta no final, tá certo? E eu vou aqui agora convidar. Até daqui a pouco, eu vou convidar a Remover Raquel, que vai continuar com a gente aí nos comentários, e vou convidar aqui a nossa querida Lorena Pacheco. Acho que é Lorena Brandão Pacheco, Lorena Pacheco Brandão. Ela vai nos contar agora. Lorena, ela é afrofeminista, advogada para mulheres. Olá, Lorena, bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito obrigada. Você tudo prefere bem, sim, né? Brandão ou Pacheco? Na verdade, eu uso Pacheco, mas tudo bem. É porque eu tenho uma homônima, não sei se vocês sabem, Lorena Brandão, que ela é vereadora de Salvador, mas não tem nada a ver comigo. Então eu uso mais o Pacheco. Pronto, então a gente vai sempre usar o Pacheco, né? E olha só, deixa eu ler aqui a mini bio dessa menina incrível, afrofeminista, advogada para mulheres, bacharel em Direito pela UFBA, membro do grupo de pesquisa e extensão Poder, Direito e Democracia, do coletivo Mulheres de Todas as Lutas. Oi, Lorena, que bom ter você aqui, viu, para a gente falar sobre trabalho. Você sabe que esse tema é fundamental, né, Lorena? Porque a gente está vivendo uma situação no qual cada vez mais parece que assim, a gente vai se distanciando de um conceito do que vinha a ser lá atrás trabalho. Quer começar por aí, Lorena, Sim. contando para a gente, na sua perspectiva, o que é trabalho, o que é emprego e o que é isso aí que a gente está vivendo? Então, gente, bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando. Muito obrigada pelo convite, Daniele, Kátia, Vitor, que é um amigo muito especial. Então, registrar a todos que estão assistindo que eu amo muito. E falar que, inclusive, esse debate sobre o que é trabalho, o que é emprego, a gente começa lá, né, nosso início do movimento estudantil. Eu debati isso muito com o Vitor. Então, embora a gente utilize muito como sinônimo trabalho, emprego, eles não são, né? O que é trabalho? Trabalho é o uso desse tempo, dessa força, para empreender uma coisa útil, uma coisa necessária, e pode ser para o seu fim individual, pode ser para fim coletivo. Um exemplo muito fácil, que a gente utiliza bastante disso, é o trabalho doméstico. As pessoas fazem as suas atividades domésticas, mas sem racionalizar que aquilo é um trabalho, que você precisa demandar tempo, demanda esforço, e muitas vezes a gente fala que esse trabalho ele não é reconhecido, porque muitas vezes ele é empreendido, ele é feito majoritariamente pelas mulheres. E aí, tem também, por exemplo, um exemplo que ele é muito contraditório, algumas pessoas não falam muito, o trabalho escravo. É trabalho, né? Então, digo isso porque antes da nossa sociedade se basear no capital, no valor do capital, havia muita diferenciação, não tinha emprego. Então, os escravos eles eram objetos dos seus proprietários, e a gente tinha os servis, né? Os serventes, os servos, eles eram apenas arrendatários daquela terra. Então não existia emprego. Emprego é essa relação contratual de trabalho entre quem possui o capital e precisa daquela força de trabalho e aquela pessoa que tem a força de trabalho para oferecer em troca daquela remuneração. Então, hoje a gente percebe que há uma dificuldade de compreender o que é esse trabalho e o que deveria ser esse emprego. Porque o emprego, né, essa relação de emprego, esse contrato de emprego, ele pressupõe uma liberdade que hoje é aquilo que a gente se questiona. Nós realmente temos essa liberdade, né, para dizer quais são as melhores formas de emprego, como aquele emprego pode chegar para nós, como aquela força de trabalho ela pode ser colocada à disposição. Então, acho que eu acho que é essa pergunta que a gente deveria fazer, na verdade. Exatamente, né?
Primeiro pensar em que de fato a gente tem colocado o nosso tempo, Tempo. né? Tudo que se tem uma coisa que todos nós temos igual, é o tal do tempo. 24 horas por dia para todo mundo. A diferença é que alguns conseguem comprar tempo, né? Quando contrata pessoas para fazer parte do seu trabalho, enquanto que outros se ficam sobrecarregados e não conseguem aí agregar mais valor ao seu trabalho, né? Ao seu trabalho. Lorena, Exatamente. mas cada vez mais esse trabalho com liberdade que você falou, ele está ficando escasso. Mas além desse trabalho com liberdade estar ficando mais escasso, essa decisão do que fazer no seu tempo, está ficando mais escasso também os direitos, né? A remuneração, a relação que você tem, um conjunto de benefícios que você recebe a partir de quando você emprega o seu tempo para a execução de alguma tarefa, de algum produto, para gerar valor para alguma coisa, não é? Com certeza. E aí eu gostaria, assim, que a gente se colocasse para refletir mesmo. Nos últimos 5 anos, nos últimos 4 anos e meio, mais ou menos, o Brasil passou por uma série de retirada de direitos, né? E a gente precisa colocar isso. As pessoas que se propuseram a assistir a live no sábado de manhã falando sobre trabalho, elas precisam pensar em como nos últimos anos esses direitos sociais eles foram tirados de nós. Agora eles foram tirados daqueles que precisam colocar a sua força de trabalho para empreender, para ser remunerado por essa força de trabalho, por esse tempo disponível. Então, a gente teve alguns marcos nessa retirada de direitos que eu acho importante a gente tratar aqui, que é a PEC do teto dos gastos, não é? A gente teve a reforma trabalhista, a gente teve a reforma da Previdência, e como Raquel bem colocou no início, como isso foi propagandeado como uma forma dos trabalhadores, deles terem mais direitos, mais acessos, mais liberdade, e isso, na verdade, foi uma grande falácia, uma grande mentira. E aí, embora eu pudesse aqui me discorrer bastante sobre a reforma trabalhista, eu queria falar sobre a pandemia, né? Que é o que tem nos colocado para refletir mais, para pensar sobre como todo mundo precisa de todo mundo. Então, durante o período da pandemia, a gente teve algumas alterações na lei trabalhista que me deixaram muito preocupada e me deixam muito preocupada, né? Primeiro, foi a possibilidade de demissão em massa de acordos coletivos, e a gente viu muitas pessoas que são os proprietários do capital, como a gente disse, as grandes corporações, para garantir o seu lucro, para garantir essa renda, né, que eles sempre têm de maneira milionária, fizeram um processo de demissão em massa de acordos coletivos. A gente teve também a redução do salário, a possibilidade de redução salarial a partir da redução da jornada de trabalho, que a gente sabe que isso não se traduz na realidade, e a gente teve também a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho, né? Esse emprego, a gente teve essa possibilidade de suspensão. E isso foi utilizado amplamente pelos proprietários deste capital para flexibilizar as relações de trabalho para as pessoas, que são nesse momento onde a gente precisou de um isolamento social, para quem pôde fazer esse isolamento social, essas pessoas ficaram para quem pôde fazer. Então, essas relações de trabalho, elas ficaram muito mais instáveis, né? E, ao mesmo tempo em que as jornadas de trabalho ficaram mais extensas, mais pesadas. Então, é uma forma da gente também pensar em como a nossa legislação, ela sempre, que a gente diz, né, a manutenção do status quo, que nada mais é do que garantir que quem tem mais força na sociedade permaneça tendo mais força, e quem está do outro lado da corda, como vocês utilizaram no último bloco, que são as pessoas mais pobres, os cordeiros, no caso do carnaval, os trabalhadores de aplicativo, as diaristas, nesse momento, os motoristas de ônibus, que essas pessoas, elas permaneçam ainda mais fracas, mais enfraquecidas, em favorecimento daqueles que sempre têm mais.
É exatamente isso que a gente vem acontecendo. O que nós vamos fazer aqui no programa, Lorena, é que cada sábado nós teremos esses três primeiros. A gente está discutindo de forma geral os três pilares do nosso programa: cultura, trabalho, empreendedorismo. Mas a partir de agora nós teremos temas, né? 11 temas mensais até dezembro. E aí, em 4 sábados, nós vamos discutir o tema. E com certeza, essas reformas precisam voltar como um dos temas que nós vamos trabalhar aqui mais amplamente, mais detalhadamente. Mas hoje, assim, só para a gente não passar, para quem já está nos ouvindo e nos assistindo, quais são os pontos assim que você poderia destacar brevemente, né? Em outro momento, com mais cuidado, com mais tempo, mais brevemente, que são mudanças que representam perdas de direito dos trabalhadores e das trabalhadoras a partir da reforma da Previdência e da terceirização e etc. Né? Como é que eles representam aí a precarização das relações de trabalho? Ou seja, cada vez mais o trabalhador está mais suscetível, né, aos mandos do capital, cada vez mais o trabalhador tem menos direitos garantidos. O que você destacaria? Então, sobre a reforma da Previdência, eu acho muito importante a gente destacar o tempo, né, de trabalho, que é o que a gente tem falado. Essa força, esse tempo que você vai despender, ele vai ser ainda maior para você garantir o seu acesso à Previdência. Para as pessoas, por exemplo, que têm uma idade mais avançada, iniciaram no mercado de trabalho após, por exemplo, os 30 anos, estou falando da minha geração, só para as pessoas terem um pouco mais de noção de como esse tempo ele vai ser remunerado, ele vai ser percebido em termos de salário. Uma pessoa que ingressa no mercado de trabalho hoje, um homem aos 30 anos, ele só vai poder se aposentar perto dos 70. Se ele quiser ter esse valor do fundo previdenciário de maneira completa. Se ele quiser abrir mão de 40%, ele pode desistir um pouco antes, né? Então, tudo bem. Se você quiser trabalhar 2, 3 anos a menos, abra mão de 40%. Como se isso fosse uma escolha fácil para os trabalhadores e para as trabalhadoras que, né, a gente demanda muito tempo das nossas vidas. Uma questão que, para mim, Dani, desculpa se eu posso chamar de Dani, claro mas enfim, que pode. Daniele. Pode chamar de Dani, de Pimentinha, como você preferir. Uma questão assim da reforma trabalhista que impacta na questão do tempo, que para mim é fundamental para a gente compreender as relações de trabalho, e também impacta na reforma da Previdência, é que o tempo para você chegar ao seu trabalho, por exemplo, as pessoas, a gente conhece aqui a panha, né? As pessoas conhecem como a panha do trabalho. Alguém que trabalha em horários mais flexíveis, por exemplo, como no polo, né? Muita gente trabalha no polo ou indústria, que é longe da cidade, tem que sair de Salvador para ir até Camaçari, Catu, essas cidades um pouco mais industriais. Esse tempo de transporte entre a sua casa e o seu trabalho, ele já não conta mais para a sua jornada de trabalho. Então, embora você esteja disponível, você precisa estar disponível para o seu empregador, essa hora ela não conta. Então, ela não conta também para a sua previdência. Percebe? É um esquema muito bem atrelado, muito bem montado para a retirada de direitos. E aí você falou sobre a terceirização. A terceirização é a forma mais agudizada dessa flexibilização, dessa perda de direitos. E por que eu digo isso? Porque você perde esse vínculo direto com aquele que, na verdade, é o seu empregador. E é uma crítica que a gente precisa fazer ao Estado, aos governos que têm assumido esse modelo de terceirização como um modelo principal das suas atividades, né? Não me entenda principal, mas assim, muito utilizado, amplamente utilizado, inclusive pelos governos de esquerda. A gestão de Rui Costa, por exemplo, a gestão no Maranhão, por exemplo, se utiliza desse modelo de terceirização. É para a limpeza? É para a portaria? É para os serviços de vigilância? Mas nesse momento da pandemia foi que a gente compreendeu como nós precisamos de todo mundo. E a pessoa da limpeza é a pessoa mais importante para garantir o nosso serviço hoje em dia. A pessoa da portaria também, porque é ela quem vai fazer a medição de temperatura.
percebe? E são essas pessoas as mais precarizadas, porque esse vínculo, ele não vai ser com o governo do estado, embora preste o serviço para o governo do estado, para o município. Vai ser para uma empresa terceirizada que recebe esse contrato milionário, mas que repassa salários irrisórios para o tamanho do risco que essas pessoas estão correndo nesse período de pandemia ou em quaisquer outros períodos, né? Porque elas se expõem diariamente, mas perdem esse vínculo e tem um grande impacto, porque quando essa relação trabalhista ela se rompe, você precisa acionar alguém. Esse alguém é empresa terceirizada, mas também entra o Estado, para você perceber solidariamente o Estado ou aquele que contrata esse serviço terceirizado também responde solidariamente àquela relação trabalhista. Para você ver como essa relação ela é frágil e ela só beneficia a quem? A quem tem a propriedade do capital. E não aquele que dá a sua força de trabalho para garantir que as atividades elas realmente fluam da melhor maneira. Sempre tendendo para o lado do capital, né? Mesmo quando a gente fala, por exemplo, do Estado. Você falou da terceirização e no Estado, no governo do Estado da Bahia, inclusive, a gente pode falar, por exemplo, dos REDAs, né? Os REDAs continuam aí, as pessoas trabalham 2 anos, podendo ter 4, mais 2 de continuação do contrato, renovação. E, ok, é isso aí. Eu trabalhei 7 anos no Estado, Lorena, com cargo de confiança. E eu saía, não tive direito a absolutamente nada. Não existia FGTS, não existia seguro-desemprego, não existia absolutamente nada. 7 anos da minha vida. Né? E numa relação de trabalho que pouco importava a hora que entrava, a hora que saía. Porque era sempre mais do que deveria. Então... Mais do que deveria, exatamente. É sobre isso que a gente fala. Eu sou assessora de um mandato parlamentar aqui, na Bahia, e a gente percebe o quanto a gente coloca, também porque eu sou militante. Compreendo que o meu trabalho ele vai para além do que é do labor de advogada, né? Eu compreendo também que preciso empreender os meus esforços para garantir uma sociedade mais justa. Ok, e faço isso de maneira feliz. Faço porque gosto. Mas percebo também que as relações de trabalho, tanto na questão do governo, na questão dentro do Estado, do município, como essas pessoas que precisam fazer a política pública chegar, elas às vezes são muito sobrecarregadas, né? Porque a gente precisa lidar com todas as demandas de maneira muito pesada. Às vezes a gente coloca os nossos números, os nossos celulares, os nossos e-mails à disposição a qualquer hora do dia para essas pessoas. Então, às vezes, é extenuante, embora o que a gente faça tenha um ideal por trás, né? Mas também somos pessoas que precisam do seu tempo. Exato. E de como esse tempo ele pode ser usado tanto para nossa militância como para o nosso trabalho, mas que as outras relações que nós acabamos fazendo durante nossas vidas, elas também precisam e demandam da nossa atenção, do nosso trabalho, do nosso empenho, né? Como as da nossa militância, do nosso trabalho, que encaram essenciais também, mas que tenham o seu limite. Até o Vitor falou aqui, né? Ainda que na militância precisamos ter o direito a ser reconhecidos pelo nosso esforço. Afinal, o compromisso de mudar o mundo depende do bem-estar e saúde. Olha, eu sou professora e a universidade também tem essa relação que a gente precisa discutir sobre qualidade de vida. Eu, por exemplo, não respondo e-mails no fim de semana e as pessoas acham que você tem que estar disponível o tempo inteiro. E eu digo, não, é o tempo da minha família. Acabou aqui, essa live dia de sábado é uma exceção. A partir disso é o meu tempo de folga, o tempo precioso que eu preciso dar e que eu não vou vender para a minha atividade profissional. Bom, sim, exatamente. Lorena, fale, pois não. Desculpe, é porque a gente... isso me lembrou o quanto a pandemia tem mudado essa relação, né? Do que é privado e do que é público. Isso. Por exemplo, eu acabei de casar, mas o quanto a interferência do trabalho na minha vida, eu não tenho conseguido dar conta. E isso também é uma questão e uma demanda de vários outros trabalhadores, sobretudo aqueles que puderam fazer o home office, de como essa sobrecarga de trabalho, não só o trabalho remunerado, mas
o trabalho doméstico, o cuidado com os outros. Isso sobrecarrega e do quanto a vida pública, que é a vida do trabalho, acaba invadindo a sua rotina privada. Exatamente. E há essa confusão de que esses trabalhadores, só por eles estarem no seu ambiente doméstico, embora em jornada de trabalho, eles precisem estar inteiramente à disposição. Pois é, a Gleide... Empregadores, não. Não estamos à disposição. Olha só o que a Gleide comentou aqui. Não Isso é estamos terrível. Na minha folga, minha supervisora mandava áudios às 6 da manhã, finais de semana, na folga. Então, nós vamos aqui, nos próximos episódios, trazer a Lorena de volta para a gente falar, por exemplo, qual é o posicionamento do trabalhador nesse tipo de coisa, que é um abuso. Né? Às vezes se relaciona com um abuso moral. Então, vamos voltar em outro momento, Lorena. Hoje foi uma introdução para a gente se conhecer, mas vai ter um dia com mais tempo para a gente conversar ainda mais sobre trabalho. Você gostou? Muito obrigada pelo convite. Ai, adorei. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido chegar nas melhores palavras. Mas foi muito bom. Muito bom. Muito obrigada por toda essa conjectura aqui, viu, gente? Essa troca. Um beijo, Lorena. Obrigada, viu? A gente volta a se falar. Foi ótimo. E eu vou aqui me despedir da Lorena e já adicionar o nosso próximo convidado, que é Carlos Paiva. Carlos Paiva tem uma história na produção cultural dessa cidade. Deixa eu ver aqui. Um beijo para todo mundo, tá? Que tá mandando os comentários, que estão aí. C Paiva, né? Agora o Instagram dele. C Paiva. Pronto, tá aqui, convidado. Então nós vamos conhecer agora um rapaz. Aê! Bem-vindo, Carlos Paiva. Bom dia, Dani. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. É um prazer trazer você aqui para conhecer, sábado de manhã, saindo de umas férias. No meio das férias, na verdade, né? Interrompi suas férias, olha eu aí. Abuso, me processe. Que nada, isso aqui é um prazer, que bom, tô feliz de estar aqui. O papo até agora estava ótimo, não sei nem o que eu vou conseguir agregar em relação a isso. Então, a ideia é que a gente sempre tenha um especialista mais geral que discute trabalho, emprego, empreendedorismo, renda, né? E depois que a gente tem uma discussão mais específica do campo da cultura, com pessoas que têm experiência de trabalho nessa área da cultura. Claro, da cultura e ampliando, das artes da cultura e ampliando ainda mais da economia criativa. Vamos falando um pouquinho. No episódio passado, nós discutimos o conceito de cultura. E hoje nós estamos falando de um dos pilares do nosso programa, que é o conceito de trabalho. Então, eu trouxe você aqui hoje porque você é um exemplo para todo mundo da área de produção cultural. Gente, Carlos Paiva, ele é produtor cultural formado pela UFBA, especialista em políticas públicas, gestor público do Estado da Bahia, né, na área de políticas públicas, trabalhou na Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, gerindo programas de fomento, trabalhou no Ministério da Cultura, também gerindo aí os fomentos, o Fundo Nacional de Cultura, a Lei Rouanet, e atualmente está na equipe do Teatro Castro Alves. É também pesquisador do OBEC, meu colega lá no OBEC. Paiva, olha só, para começar eu queria te perguntar como foi isso, né, da sua vida, de você escolher fazer um curso na época que era muito inicial, você foi da primeira turma de produção cultural, você decidiu fazer esse curso e depois você foi para um caminho das políticas públicas, mas de alguma forma conseguiu continuar sempre trabalhando com cultura. Conta pra gente aí um pouco dessa história. Tá. A decisão não foi tão consciente quanto a gente faz parecer. Com 18 anos, você acha que sabe das coisas, mas sabe muito menos do que você, na verdade, sabe. Eu fiz o vestibular para jornalismo e no dia da matrícula, a equipe da Facom falou, olha, entre o vestibular e agora, a gente conseguiu aprovar no MEC o curso de produção cultural. Os que quiserem podem se matricular nesse curso, se não gostarem, podem voltar para onde fizeram o vestibular. Eu e mais 4 colegas aceitamos entrar nesse risco, basicamente porque, eu não sei pelos outros, digo por mim, porque a ideia de cultura é um campo que encanta muito, então foi muito pouco substanciado e pensado, foi deixa eu experimentar isso daqui. E o que me fez ficar na área de cultura foi um estágio na Pró-Reitor de Extensão,
Paulo Costa Lima era o reitor, o pró-reitor, Mércia Queiroz, que é nossa colega do BEC, era minha chefe direta, eu como estágio, e ali eu me encantei pela questão da gestão cultural, que era pegar, como eu via na época, um pouco essa força criativa e estruturar ou em políticas públicas, ou em algum empreendimento estruturado, uma carreira artística, um projeto artístico. Então, esse link entre pegar uma força que eu admirava e poder colaborar com isso, com o que eu acreditava que era parte do meu talento, tinha uma parte também que era querer me colocar numa zona de desconforto, porque eu precisava falar com muita gente, me comunicar, e eu sou muito tímido, então era uma maneira também de eu me aperfeiçoar como pessoa, como profissional. Então foi um pouco esses os motivos pelo qual eu entrei. E aí, estando na Bahia, eu acabei ficando, porque a cultura tem um peso e uma dimensão na nossa vivência enquanto soteropolitano, enquanto baiano, muito forte. A gravidade é grande para você ficar atraído por essa área. Então foi muito fácil também, depois de ter feito essa escolha, ficar nela. Aí uma coisa leva a outra, e eu tô aqui até hoje. Agora você é um exemplo também porque você foi para um caminho do concurso público, né? Porque é uma coisa que a gente sempre vai falar aqui sobre o trabalho no campo cultural, essa perspectiva, por exemplo, do trabalho autônomo, né? Das pessoas que não conseguem ter um trabalho fixo, talvez seja uma característica do trabalho na área. Vamos falar com mais calma. Mas nessa sua experiência você foi para o concurso público, por quê? Foi nesse sentido mesmo da estabilidade financeira? Quando eu fiz o concurso para a carreira que eu estava, na verdade, testando se eu queria entrar numa carreira de gestor público, de carreira pública, né? Eu nem tinha consciência de que isso era uma carreira. Eu fiz esse concurso um pouco para testar. E depois que eu passei da primeira fase, aí eu mergulhei no estudo e passei na segunda. Então, não foi uma decisão tipo, quero entrar nesta carreira e continuar trabalhando na cultura. Na verdade, eu estava no momento de instabilidade financeira e, como muitos brasileiros, concurso público era uma das suas opções profissionais. Então foi um pouco também nesse sentido um acaso que eu soube aproveitar. Quer dizer, passei numa carreira que é uma carreira que tem uma flexibilidade altíssima, que tem uma identificação grande com as minhas questões, do que eu acredito, e que me permitiu, nesse caso, ficar num campo. Naquela época foi em 2006, em que eu passei no concurso, então eu tinha 6 anos formado na área de produção, 8 anos de trabalho. Eu lembro que a Saeb, quando pegou o meu currículo, falou, olha, você tem um perfil raro entre os nossos aceitos aqui no concurso, seria muito bom se você continuasse trabalhando na área cultural. Acabei não indo para a área cultural, fiquei na CEPLAN. Mas 3 meses depois, Wagner ganhou no primeiro turno, se não me engano, a eleição para o governo do estado contra todas as previsões. Eu acabei indo para a equipe de transição. E aí uma coisa puxou a outra e, enfim, fiquei lá na Secult 8 anos, depois fui para o MINC, etc. Mas quer dizer que teve muito, muito mais acasos nessa trajetória do que uma carreira planejada. Então acho que tem muito disso, é você identificar o que você quer e, ao mesmo tempo, vendo o que está acontecendo e fazendo decisões com o que você tem à mão. Isso é importante, né? Coisas que nós vamos falar aqui muito. Formação, atualização, rede de contatos, né? Você vê que tudo isso está relacionado aí com a sua história, a sua carreira. E como essas coisas vão acontecendo, às vezes a gente não tem muito tempo de pensar e planejar. Elas vão acontecendo e a gente vai fazendo, né? Mas o seu exemplo é massa, porque uma das coisas que meus alunos sempre me perguntam é sempre, Sora, e aí, trabalho, tem, não tem? A gente, quando terminar aqui o curso de produção e gestão cultural, nas áreas das artes, né, que a gente vai viver de quê? E é uma das coisas que a gente vai bater muito aqui. Então, esse caminho que você fez é um caminho que é exemplar numa perspectiva. Existem diversas outras que nós vamos falar aqui ao longo dos programas. Mas olha só, Rui Costa, veja aí, ó. Faz mais concurso desse, né, que poderia ser bom para um bocado de gente e poderia ser muito bom para o Estado. Falamos antes sobre reda, sobre terceirização, né, sobre cargo de confiança, e agora a gente está vendo um exemplo de concurso público que funciona aí, uma pessoa que atua até hoje na área e que tem uma importância muito grande para a cultural da cidade. Bom, pai, Dani, eu também fui reda, também fui cargo, e eu também passei por todos esses lugares aí. Eu fui tudo isso, fui reda,
fui cargo, depois fui concursado. Então eu sei bem como é que é passar por cada uma dessas coisas. Pois é, e a gente traz você outro dia aqui para você falar dessas outras perspectivas um pouco mais com o tempo também. Agora eu queria te fazer uma pergunta que é mais do como você vê, nessa sua experiência histórica, o que caracteriza o trabalho no campo da economia criativa. O que você acha? Eu tenho a mesma opinião que eu acho que todo mundo que estuda o assunto, que é um campo que não tem uma estabilidade de trabalho alta. É um campo que muitos dos profissionais atuam com projetos ou com venda de serviços, tem alta estação e baixa estação, por isso muito instável. Eu acho que isso é uma marca de grande parte do campo, e o mais louco é que, apesar de ser uma marca do campo, uma marca reconhecida internacionalmente, quase que não tem iniciativas que tenta suavizar essas intermitências de trabalho, como tem em outros países, algum tipo de previdência específica para a cultura. Na época do ministro Gil, do ministro Juca Ferreira, teve uma iniciativa disso, inclusive, junto com a previdência da Petrobras, inclusive, que tinha uma estrutura própria para isso, mas isso não foi para frente, e até hoje não é uma pauta dos trabalhadores da área de cultura. E eu acho que isso é uma miopia de não perceber de como isso poderia ajudar muito nos momentos de baixa mesmo, que você não está conseguindo vender o seu trabalho, não está conseguindo um recurso público, privado, uma coisa para você poder ter alguma segurança. Isso vale, de certa maneira, tanto para artistas ou profissionais e técnicos mais tarimbados, até para aqueles centros. Atinge, de certa maneira, todos. Claro que não aqueles super famosos, mas mesmo artistas estabelecidos com carreira de 30, 40 anos sofrem dessa mesma dinâmica. E acho que a gente teria caminhos para minimizar isso. Isso é interessante, Pablo, porque na pesquisa que nós fizemos juntos esse ano, que coordenamos, uma das coisas que chamou a nossa atenção é exatamente o baixo grau de associativismo, né, dos nossos colegas da cultura. E um dos resultados lá, se você quiser comentar, é a relação entre o associativismo e o acesso a recursos, né? Uhum. E aí eu acho que as lideranças da área cultural, tanto no poder público quanto fora, poderiam trazer essa pauta para mais visibilidade, porque individualmente a gente nunca vai privilegiar fazer essa poupança. Isso não é uma questão da cultura. Todo trabalhador de qualquer área tende a não fazer isso. A previdência é um pouco isso, é você obrigar uma poupança própria através de um sistema público, que você tenha aí um ganho de escala, etc, etc, etc. Acho que a gente não conseguiu trazer isso para nossa institucionalizar isso de forma a tirar o ônus de cada indivíduo, ter que fazer esse raciocínio, ter que valorizar isso e entrar num automático que todo mundo se beneficie, inclusive os trabalhadores que toda hora estão se vendo em maus lençóis por causa dessa intermitência do campo. A gente quer falar exatamente todas essas coisas, né? De previdência, de pejotização, né, de todas as relações aí que precarizam o trabalho no campo artístico, cultural e criativo. A gente quer falar de associativismo. Então, são um conjunto de temas dos quais a gente tem falado muito pouco. Acho que a gente tem muitas das pessoas que atuam na área cultural e que vivem disso têm dificuldade de se colocar como trabalhador, na verdade, né, de se ver enquanto trabalhador. E a gente quer focar um pouco nisso aqui no programa. Queria agradecer a você, te dar um espaço para você, para suas palavras finais, porque é um programa, né? Então é rapidinho, mas certamente a gente vai ter outras oportunidades de conversar. Só agradecer o convite, acho o tema super importante, e que bom que você está abrindo essa pauta. Espero que os próximos programas aprofunde e paute para esse debate, ajude dinâmicas que resultem realmente em estruturas que beneficiem esse coletivo da gente, que a gente gosta e preza tanto, que era artístico-cultural. Exatamente. Meu querido, um abraço. Bom sábado para você e a gente se vê. Bom, eu queria aproveitar aqui, então, e mandar um abraço para todo mundo que mandou mensagens aqui. Tem várias mensagens. Eu li aqui a última que diz o seguinte: a precarização do trabalho
na cultura é representado pelo pouco reconhecimento de muitos trabalhadores culturais de longa data e que muito representam para a nossa história. Tem muita gente bacana aqui, desculpa, gente, que eu não consigo ler todas as mensagens ao longo, mas a gente está aqui vendo. Felipe Rego, que bacana você estar aqui, viu? Porque você é um trabalhador aí da cultura também, tem tido uma importância muito grande. E tem uma mensagem aqui da Coelho, da Suzana, querida Suzana Coelho, para Paiva. Me leva para trabalhar com você no TCA, Paiva. Sou da Secult, mas meu sonho é atuar no TCA. Engraçado como a gente sonha, né, com esses espaços. Eu também, durante muito tempo, tinha assim, vontade de trabalhar em determinados espaços, faço parte aí um pouco e faltam oportunidades, né, exatamente porque não depende de todo mundo. Eu vou trazer de volta aqui minha colega Raquel para a gente ir para o último bloco do nosso programa. Raquel Cury, bem-vinda de volta. Então, só para lembrar vocês que esse episódio... Oi, Raquel! Oi! Esse episódio, ele é de apresentação desses pilares, né? Então, hoje a gente falou sobre trabalho, levantou aí várias bolas, né? Jogou para cima todos os temas que a gente quer trabalhar com mais calma, com mais tempo aqui, como o Paiva falou, levantando essa agenda e trazendo isso para o campo da discussão pública, né, Raquel? Sim, importante demais. Acho que a gente precisa de episódios que a gente vai ter, né, focados nos temas de cada um do que os dois convidados falaram hoje, né? O tema de Lorena também é um tema o tema das reformas trabalhistas, a precarização, e os dois dialogam de toda forma. Mas a gente precisa de mais tempo para ouvir, até porque dá esse gostinho, né, de ouvir mais e de aprofundar mais das duas entrevistas. Então se preparem, que novos episódios estão vindo aí a cada sábado. Estejam conosco, e quem não puder estar aqui ao vivo, pode assistir depois sem problema. Então, para quem estiver assistindo depois, um abraço. Raquel, a gente chega agora no último bloco do nosso programa, em que a gente traz dicas. Na semana passada, nós Gleice Canedo apresentou uma dica sobre golpes. Né? Muitas pessoas têm caído em golpes online. Então, toda essa situação da pandemia fez com que a gente também estivesse talvez mais online e de alguma forma mais suscetível com nossos dados a cair em golpes, diversos tipos de golpes. Né? Impressionante aí a capacidade, a criatividade, né, dessas pessoas que abusam, né, se aproveitam de situações de fragilidade, das relações familiares e de outras questões para aplicar golpes. Tem sido muito comum. A Gleice falou semana passada como você tem que ter cuidado com seus dados para não cair em golpes. Quem não assistiu o episódio, assiste, que ela fala sobre isso lá. Se você, por exemplo, receber no seu e-mail uma mensagem dizendo que você recebeu um prêmio, não vá que é esparro. Se você recebeu uma diária, um almoço no restaurante, se você receber um link para clicar, muito cuidado. Né? Hoje nós vamos falar aqui com a nossa advogada o que fazer se você caiu no golpe. Não teve jeito, não conseguiu evitar, caiu no golpe. E aí, o que você tem que fazer? Diga pra gente. É isso, né, Dani? Assim, reforçando que o melhor é prevenir sempre, até porque os golpes são reinventados. Inevitavelmente, a gente pode cair em algum, mas é sempre não passar nem os dados pessoais, nem clicar em link, não fazer transferência bancária sem conversar antes com a pessoa e conversar e ligar. Ou então falar, manda aí um áudio pra eu ouvir que é você mesmo falando alguma coisa que vocês dois sabem. Ontem eu fiz isso com uma amiga minha e ela me mandou um áudio me zoando, falando, você acha que é golpe? Eu falei, não, porque só vou falar esse endereço se você me falar que é você mesmo que tá me pedindo, não sei o que eu tô falando. E aí, às vezes, é pecar pelo excesso mesmo. Mas, assim, são vários golpes, então são diversas coisas que a gente pode fazer após receber um golpe. Infelizmente, a notícia que eu tenho é que é muito difícil recuperar os danos que você sofreu, mas às vezes dá certo, né? Assim, tem o golpe do WhatsApp clonado, o mais importante é entrar em contato com a operadora e pedir para cancelar, né, sua conta, se você puder perder aqueles dados, inclusive. Ou então, mandar um e-mail para o suporte do WhatsApp. Ele é bem fácil de achar no Google, se você colocar, tem matéria de vários sites confiáveis, como o Migalhas, o Brasil Jurídico, tem também no G1, que tem lá o site, o e-mail do WhatsApp para você entrar em contato imediato, informando que você foi vítima de um golpe, para eles suspenderem,
que aí você já acaba a transmissão, né, já corta a transmissão desse estelionatário, dessa pessoa que vai dar o golpe. Outra coisa que você pode fazer, tem o golpe, né, da transferência de dinheiro, geralmente eles querem fazer um pagamento, foi nesse que meus familiares semana passada acabaram caindo, e aí o mais importante nesse é você entrar em contato o mais rápido possível, quanto antes você descobrir que você foi vítima de um golpe, com a instituição financeira que recebeu o dinheiro da conta destino, e falar que você foi vítima de um golpe, informar a conta, para ver se eles tomam alguma atitude, ainda mais se você for cliente daquele banco também, para ver se eles bloqueiam a conta, se eles olham se ainda tem alguma coisa lá, e fazer o boletim de ocorrência. Em todos os casos é importante fazer o boletim de ocorrência, e é importante lembrar que os golpes realmente se reinventam. Eu tive uma conhecida que caiu em um outro dia, convocando para ser fiscal de uma prova, entendeu? Assim, uma coisa acima de qualquer suspeita, e aí ela passou todos os dados, e depois veio a extorsão, falando que se ela não passasse o dinheiro, iam perseguir ela, que tinha um endereço, etc. Então, o mais importante é, caiu, procurar entrar em contato com a instituição financeira, no caso de transferência, ou com a empresa de telefonia e com o WhatsApp, no caso de clonarem seu telefone, ou com o Instagram, no caso, que agora também tem muito de hackear a conta do Instagram, né, de Instagrams, principalmente de trabalho, que tem maior visualização, e fazer o boletim de ocorrência logo em seguida, né, para tentar rever. Não tendo jeito, não conseguindo dinheiro, entrar em contato com o advogado e ver se, no caso específico, tem chance de alguma responsabilização, de alguma forma de rever esse dano sofrido, né? Mas, primeiro, é agir rápido. A coisa é sobre agir rápido e tentar bloquear, cortar esse golpe, né? Para tentar rever o dinheiro, principalmente esse de transação bancária, né? Entrar em contato imediatamente com a instituição financeira e relatar o que aconteceu. Inclusive, minha tia conseguiu assim. Assim que ela soube, ela foi na caixa, falou, o dinheiro ainda estava na conta, ela conseguiu de volta o dinheiro. Então, é ficar atento e é isso. Sempre duvidar. Sempre duvidar. Sua tia foi primeiro na caixa, direto no banco, antes de ir na delegacia? É melhor, apesar de que podem ser que eles te peçam um boletim de ocorrência lá. Mas aconteceu de que ela já precisava ir para o trabalho dela no banco e ela conversou com o gerente. Quando conversou, mostrou o que tinha acontecido, mostrou as mensagens, tudo, o gerente conseguiu recuperar o dinheiro. Então, minha mãe não teve a mesma sorte, mas ela teve. E uma coisa que a gente viu também é que você dê print nas telas, né? Assim que você perceber que é uma situação, dê print em tudo, porque eles apagam tudo. E uma pessoa me falou, quando eu fui olhar, não tinha nem mais o telefone da pessoa, ela me bloqueou, eu não conseguia ter contato, então isso é horrível. Mas tem uma coisa, né? Então nós falamos de como prevenir no episódio anterior, hoje nós falamos do que fazer. Então, se você caiu num golpe, mas tem uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui nesse final de programa, é como é que a gente tem que tratar quem caiu num golpe. Porque é impressionante como essa pessoa fica fragilizada. A gente está vivendo, né, uma época aí de diversos abusos, de diversas questões que colocam em xeque a nossa saúde mental. Nós estamos muito suscetíveis a tudo isso. E a pessoa que recebe um golpe desse, ela fica muito chateada, muito triste, se sente burra, se sente mal, né? Se sente assim, como é que eu pude fazer isso? E um relato que uma pessoa me fez foi o seguinte, que ela foi na delegacia, não deixaram o marido dela entrar. E quando ela estava dando queixa, o delegado e o escrivão ficaram fazendo piadas com ela. Que tiazinha boa é essa que manda dinheiro? Isso não foi site de namoro não que você entrou? Se acontecer isso, Raquel, primeiro, se a pessoa for numa delegacia e chegar lá, ser maltratada enquanto estiver lá para prestar um BO, o que ela deve fazer? Como é que ela pode, inclusive, denunciar esse tipo de abuso? Tem as ouvidorias dos órgãos, né, Dani? E tem também como você entrar com processo, né, para a responsabilização daquela pessoa através do advogado. Agora, infelizmente, isso é prática corriqueira em diversos crimes. Em diversos crimes, a gente sabe que a polícia muitas vezes não está preparada. Às vezes é com a maldade mesmo e trata muito mal as pessoas. Claro que, obviamente, não é o caso de todas as delegacias especializadas, às vezes o trato é melhor, mas a gente sabe que em diversos tipos de crime, inclusive da Maria da Penha, são comuns esses relatos de você chegar e ser ridicularizado ou você ter menosprezado o seu problema, né? Então, tem como você fazer as denúncias das próprias ouvidorias dos órgãos e como procurar um advogado para tentar a responsabilização
também desses profissionais, né? Porque, afinal, causa dano psicológico na pessoa que já está fragilizada e que não tem nada de burro em cair num golpe desse. Afinal, a gente está nas relações completamente virtualizadas, que acontece mesmo da gente fazer pequenos pagamentos, às vezes, ou grandes pagamentos para outras pessoas, e as mensagens são realmente acima de qualquer suspeita. Assim. É difícil você imaginar que você está sendo vítima de um golpe na realidade. Então, acontece, se não acontecesse, ele não ia ter tanto, não ia ser tão frequente. Se fosse tão fácil de sair, não ia acontecer tanto. É impressionante. Mas é importante reportar todas essas coisas para tentar mudar, né? Infelizmente, a gente sabe que é difícil, inclusive, qualquer responsabilização desses funcionários, desses maus funcionários, mas é importante que a gente tente, de alguma forma, cobrar desses órgãos que o atendimento seja digno, né? Temos. Ainda mais nesse momento, que ninguém vai fazer um boletim de ocorrência porque está feliz ou porque está satisfeito com o que aconteceu. E ela está com descaso e com a falta de respeito, realmente é bastante danoso para aquela pessoa que já está fragilizada, extremamente fragilizada. Então, se você tiver passado por uma situação como essa e sofrer, né, foi vítima de um golpe, vai agir rápido e chegar num lugar como esse, tanto num banco quanto numa delegacia, e passar por esse tipo de tratamento, não se furte, denuncie, procure ouvidoria, se for o caso, entre com processo, mas nós não podemos manter esse tipo de situação acontecendo. E, por fim, a família precisa abraçar essa pessoa. Os amigos, as pessoas conhecidas precisam abraçar. Uma vez eu fui assaltada com uma arma de fogo e quando eu cheguei no meu ambiente de trabalho, desesperada, chorando, a primeira coisa que eu ouvi de um colega de trabalho foi: mas a arma era de verdade? Né? No momento que você mais precisa de um abraço, de um carinho, de alguém que te diga assim: fique tranquilo, isso acontece, tudo bem. As pessoas vão e continuam achando que a vítima é sempre culpada, né? Que ela sempre gerou algum tipo de situação que levou a isso. Vamos parar com essa cultura no nosso país. Exato. Se você não tem uma palavra de conforto para a pessoa, até melhor ficar calado, né? Para não agravar o que está acontecendo. É isso que aí. É muita a dúvida da vítima realmente, e é uma dor que só quem é vítima e passa por esse momento sabe, né? Que é você estar falando e as pessoas estarem duvidando do que você está dizendo. Em todo tipo de situação, né? A gente poderia listar várias aqui, mas vamos sempre pensar no acolhimento. Bom, Kel, com isso a gente chega aqui ao final do segundo episódio. Já passamos ali 3 minutinhos no nosso planejamento. Quais são suas palavras finais? Pedir para o pessoal continuar acompanhando, falar que os debates serão aprofundados, né, nos próximos episódios, que a gente está dando uma introdução de cada um dos 3 eixos que norteiam o nosso programa. E que vem muita coisa boa por aí, para todo mundo ficar de olho, que a gente está fazendo isso com muito carinho e conta com a participação de todo mundo. E agradecer também vocês. E a todo mundo que está assistindo, a todo mundo da produção, que está aí por trás das câmeras comentando e movimentando. Exatamente. Então, continuem assistindo, comentem, deixem comentários, por favor, compartilhem. Né? Podem clicar aí no aviãozinho, mandar. O vídeo vai ficar disponível no IGTV. Então a gente pode continuar esse debate nos comentários e podemos mandar. Coelho colocou aqui, Suzana querida, está cada dia melhor os episódios. Parabéns. Maria, quero você nessa roda também, viu, Maria? Um grande abraço. Olirum falou: programa excelente. Natália Leal: o momento do golpe é muito real. Na hora a gente não se dá conta de que é golpe. Já caiu e foi péssimo. Mas a gente se sente péssimo, né? Bom, gente, a gente vai chegando ao final. Um agradecimento à nossa equipe. Kátia Costa, Gleice Canedo, Vitor Costa, Raquel Cury e Daniele Canedo. Estaremos juntos aqui de novo no próximo sábado para mais um episódio do Que Jeito? Trabalho, Cultura e Empreendedorismo, um projeto de extensão da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu, Del. Um beijo. Tchau, tchau.